Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal MP Mobilidade e hoje iremos falar de um assunto que é um pouco delicado, mas que realmente tem que ter aí um debate sobre, né? Privatização dos trens de São Paulo. O que mudou aí, né? De verdade. Para você que não sabe, né, que ou às vezes não utiliza o transporte, nos últimos anos aí, São Paulo passou por um processo acelerado de privatização aí dos trens metropolitanos. E fica aí uma pergunta, né? O serviço melhorou, piorou ou só mudou o operador? É o que iremos debater nesse vídeo, né? Bom, vamos lá. A gente começa com o papel da CPTM, né? Que aí, por muitas décadas, foi responsável pela operação das linhas metropolitanas, com muito, desculpa, com alguns problemas, sim, né? Mas também avanços importantes em frota, estações e integração, né? Aí vem a pergunta, né? Por que privatizar? Aqui eu começo a realmente dar minha opinião, né? Eu, na minha visão, né? Eu não vejo o menor motivo para se privatizar uma linha. Privatização nada mais é do que interesse. E realmente, empresa privada é isso, só quer dinheiro, mas isso é papo. Outro vídeo a gente tá discutindo aqui o porquê de privatizar, né? Bom, então, né, quando privatizaram assim as 89, o argumento do governo era claro, né? Atrair investimentos, melhorar a eficiência e reduzir custos para o Estado. A eficiência, a CPTM já tinha até que bastante. Investimento faltava um pouco sim, mas dava para levar. E essa parte de reduzir custos para o Estado é uma clara coisa de realmente corte de gasto para e com isso até piora o sistema. Daí tivemos aí, né, as primeiras concessões de linhas que vocês estão vendo na imagem, da linha 8 Diamante e da linha 9 Esmeralda, né, que eram da CPTM até meados de 2022, que passaram para Via Mobilidade, né. A gente agora vê os problemas na prática da linha, né, porque aí desde o início da concessão a gente teve muitos problemas. Teve muitos problemas aí, né? Como falhas constantes, trens superlotados, problemas de manutenção e uma queda brusca na confiabilidade do sistema. Exemplo, né? Ó, teve descarrilhamento perto de Júlio Prestes, batida em Júlio Prestes, muitos trens pegando fogo e muito mais. Quem que é o responsável por isso, né? O Estado ou a concessionária? Bom, a gente tem que entender aqui que a infraestrutura ainda é pública. O Estado praticamente não fiscaliza, né? Não dá para dizer que o Estado realmente fiscaliza direito. E a concessionária opera. Quando algo dá errado, a responsabilidade é compartilhada. Aqui eu já dou outro ponto de minha opinião. Para mim, quem deveria ser o responsável é a concessionária, pois quem administra trens, etc., é a concessionária, né? E aí do lado tem uma reportagem do Plamurb de 2024 que fala sobre aí 2 anos de muitos problemas aí nas linhas da Via Mobilidade, das linhas 8 e 9 aí, que eram do CPTM e hoje da Via Mobilidade. Agora a gente vê, né? Multas, ajustes e intervenções, né? Após as críticas, né? Vieram algumas, né? Vieram multas, ajustes contratuais e promessas de melhorias, que poucas foram aí realmente feitas, né? Mas é assim, outro ponto de opinião minha. A privatização não elimina problemas, mas você tem que ter um ponto. Você tem que saber como lidar com esses problemas, né? Porque a linha 8 e a linha 9 são uma linha realmente antiga, ali da época da Sorocabana, né? Que realmente
Era uma linha bem antiga, né? Aí eu lá dou uma reportagem do Agência Brasil que a Viamobildade voltou a ser multada por descumprimento de contrato, né? De 2022. E agora, mais pro ano passado, 2024, nova onda de privatizações em São Paulo, né? Depois de 2, 3 anos aí tivemos rumores, sim, sobre privatizações das linhas 10, 11 e 12 e 7 Rubi. E realmente foi isso que aconteceu, né? Tivemos aí a linha 7 Pratic Trens e as linhas 11, 12 e 13 para Trivia Trens, né? Sobrando apenas a linha 10 para CPTM. Vamos falar um pouco sobre as linhas que a Trivia Trens vai assumir, né? Que é a linha 11 Coral, linha 12 Safira, linha 13 Jade, todas que vão pro Alto Tietê, né? Que foram concedidas ao consórcio Trivia Trens, né? Mas ainda está com a CPTM enquanto ocorre transição e treinamento. Daí, mas você me pergunta, Marcelo, o que é a transição? Vou explicar. A transição, ela envolve treinamento de equipe, absorção de funcionários, ajuste de sistemas e planejamento de investimentos. O passageiro não vai perceber mudanças imediatas agora, mas os impactos reais só vão aparecer ao longo do tempo, né? Aí temos aí o caso da linha 7 Rubi. A linha 7 Rubi já entrou na fase operacional privada e está sob responsabilidade da TIC Trens há cerca de um mês. Este é um caso importante aí para avaliar, né, na prática, como que o modelo vai começar a funcionar e como que a TIC vai levar essa bola para frente, né? Agora a gente tem a expectativa e a realidade. O que observar até agora, o meio do ano, né? Vamos, no caso da linha 7, como ainda foi privatizado, como assumiu há muito pouco tempo, é cedo para a conclusão definitiva. Mas próximos meses aí vai poder avaliar a regularidade, manutenção, comunicação para o passageiro e resposta às falhas operacionais, né? Já rolaram algumas falhas operacionais aí e minha opinião foi que até que bem resolvidas, né? E agora, um negócio que a gente vai agora para Viamobilidade, linhas 5 e 17 Ouro, né? Daí, na esquerda do seu aparelho, temos aí um trem da Frota F que foi sucateado pela Viamobilidade, que está, se eu não me engano, no pátio Guido Calói. No meio da sua tela, temos o Frota P na linha 5 e o Frota F no Guido Calói, né, que ainda não voltou a operar e ninguém sabe se realmente vai voltar a operar ou se é realmente promessa. Por quê? A Viamobilidade, agora com a expansão até o Jardim Ângela, prometeu aí compras de mais 15 trens, né? E para a expansão do Jardim Ângela, né? Daí ela foi concedida a Viamobilidade em 2018 e é operada desde então até hoje, né? Ela costuma ser citada como exemplo de modernização, mas realmente não é o que a gente vê, né? Porque essa frase é realmente citada por políticos e outros, né? Mas na vida real não é isso que acontece. É uma linha que muitas vezes teve falhas graves e praticamente 20 trens rodando, né? Agora que revelaram o escândalo da linha 5, né? Que um trem bateu no pátio Guido Calói e ninguém contou, né? E aí realmente temos esses problemas aí desde 2018. Aqui eu trouxe para vocês algumas notícias sobre problemas na linha 5, né? Que isso aí desde 2018, como vocês podem ver, né?
que a primeira notícia é um artigo do Plamurb que fala sobre que a linha 5 foi campeã de falhas em 2022, né? Isso foi ano passado, a segunda reportagem, que eu não posso falar o que aconteceu, mas acho que muita gente ouviu, né? Que que aconteceu uma coisa muito triste lá na estação Campo Limpo, que paralisou a linha, acho que por mais de 2 horas, se eu não me engano. E realmente foi por isso aí. Depois, uma pane elétrica na linha 5 bem mais recente. E essa de 2024, uma falha em trem no início da operação em uma quinta-feira, né? E desde 2018, né, como a gente viu, enfrentou episódios de paralisação total, falha de sinalização, problema de energia, interrupções longas no serviço. E isso mostra que realmente a concessão, se não for bem feita, revela aí, né, esses buracos operacionais da empresa. Agora um dilema, né, que foi a linha 17 Ouro, né? De 2014 até 2018 ela foi, né, entre aspas, do metrô. E depois de 2018, mesmo com a linha nem operando ainda, foi passado para Via Mobilidade, né? Ao lado aí temos o Frota N, se eu não me engano, que é o monoto da Skyrail, que vai rodar na linha 17. E aí sabemos que talvez só entre este ano e com possibilidade de ser adiada. A gente tem agora, né, concessão sem operação, né? 12 anos de espera desde a Copa do Mundo de 2014 aqui do Brasil e com probabilidade de adiamento, né? Daí mesmo concedida lá em 2018, passou anos sem operar, né? E aí, do que vocês sabem, né? Acumulando atrasos e etc. Agora a gente vê, né? Isso é mais. Isso aqui é mais pro lado da Via Mobilidade linhas 8 e 9. Melhorou em algo? Foram avanços pontuais, né? Isso é mais de todas as empresas privadas. E aí eu coloco para vocês aí do lado direito, duas estações foram inauguradas pela Mobilidade, só que a estação Varginha foi praticamente toda construída pela CPTM. Daí a gente vê, né, que é o ponto aí talvez mais crítico da, da privatização. O problema é o modelo. A resposta é A resposta, cara, depende muito, porque a privatização, se ela não for feita corretamente, tem um certo problema aí, né? De empresa contra população. E realmente não vai dar certo e vai ser um caos. A gente vai aqui, né? O padrão se repete. Eu coloquei aí só de curiosidade, né? De um lado a CBT e de um lado a FIPASA, que foram empresas públicas, mas que realmente tiveram uma operação bem abaixo, muito ruim mesmo. E realmente teve uma época que havia mudado de linhas 8 e 9 e chegou no patamar da CBTU dos anos 90, né, de satisfação. E agora, quando a gente analisa as linhas que foram privatizadas, né, o padrão fica claro, né? Os desafios não estão apenas no operador, mas no modelo adotado e como eles operam, né? Porque a grande maioria das empresas privadas opera as linhas de qualquer jeito, né? Isso aqui é uma opinião minha. A gente vai falar de um caso diferente, mas nem tanto, né? Linha 4 amarela. O que a linha 4 amarela aconteceu, né? Ela foi a primeira linha do metrô a ser operada desde o início pela Via 4, né? Daí ela costuma ser citada por políticos, etc., como exemplo de concessão que deu certo, entre aspas, né? A gente fala, né? Por que a linha 4 funciona melhor, entre aspas, né? Ela foi, desde a sua inauguração, privatizada, tem um sistema super moderno,
trens automáticos, porta de plataformas e um contrato mais rígido em metas e desempenho. Aí embaixo a gente tem fotos da Estação da Luz, que era recém-inaugurada, e uma foto até da Estação da Luz, que nem inaugurada foi, né? Mas ela não é perfeita. Se você olhar aí, temos uma do descarrilhamento da linha 4 que aconteceu ano passado e uma pane na linha 4, né? Descobre que nem tudo são flores, né? E mesmo com bons indicadores, a linha 4 também já registrou muitas falhas graves, interrupções e panes importantes. E aí a gente vê, né, que a diferença está na forma da resposta. Só que não é uma resposta boa como é no metrô e na CPTM, né? É um serviço que demora e etc. A gente vê agora a linha 4 contra as outras linhas, né? Que o sucesso relativo, né, entre aspas, da linha 4 levanta uma questão importante. O problema não é só quem opera, mas se a linha foi bem projetada, bem contratada e bem fiscalizada desde o começo. Caso que aconteceu nas linhas 5, nas linhas 8 e na linha 9, que a linha 5 foi do metrô, as linhas 8 e a linha 9 pelo CPTM, que foram muito bem cuidadas. Desculpa. Daí a gente fala, né? A linha 4 deixa uma lição? Até que deixa, mas, né, a gente vê aí, mostra que concessões podem funcionar, mas apenas quando há muito planejamento, tecnologia avançada e um contrato que realmente cobre falhas e cobre resultados, né? Deixa agora o impacto pro passageiro, né, que é o que mais importa. E no fim, quem sente os efeitos disso tudo é o passageiro, que só quer um trem confortável para poder voltar e trabalhar, às vezes ir passear, às vezes aproveitar com a família, às vezes de todo mundo que usa, só quer um trem confortável, frequente, seguro, independente de realmente quem opera, seja via 4, seja via mobilidade, seja metrô, seja CPTM, tem que ter um trem. E agora a gente vai para a conclusão do vídeo, né? A gente agora, com essa conclusão, a gente descobre que a privatização dos trens de São Paulo mostrou que mudar o operador não resolve problemas estruturais sozinha, mas depende de como eles são resolvidos e se a empresa realmente tem capacidade de resolver esse problema, né? Que outra opinião minha é que a Via Mobilidade não tem como fazer isto, né? Porque agora deu uma melhorada, mas no começo foi uma catástrofe. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. E agora eu queria saber de vocês. Vocês acham que a privatização melhorou os trens de São Paulo? Se sim ou se não, conta aí nos comentários e se inscreve no MP Mobilidade. Esse foi mais um vídeo. Valeu, falou e tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite de quando vocês estiverem assistindo.